Bom, retornamos agora com a nossa segunda aula da formação básica. Eu tive um pequeno problema técnico, que, como eu disse, não estou ainda familiarizado com o modelo de transmissão online, remoto, mas a gente vai conseguir, vai dar certo. Se até o presidente da República consegue fazer uma live, isso é a garantia de que eu vou conseguir também, pode ter certeza. E a gente falava um pouquinho, introduzia um pouquinho a questão do imaginário como problema inicial que Lacan começou a enfrentar na sua entrada no movimento psicanalítico, né? O nosso programa técnico surgiu justamente no momento onde eu tentava apresentar para vocês o fato de que o imaginário ele reúne pelo menos 3 elementos fundamentais, né? Tá aí, eu já coloquei no quadro virtual, que inicialmente, então, o imaginário ele vai dizer respeito ao campo do sentido. Ele é o campo onde o sentido se constitui, ele é o campo em que há o reconhecimento, de uma maneira geral, ele é o campo do reconhecimento, e sobretudo, ele é o campo do reconhecimento do sentido, né? O que eu chamo a atenção, é importante que a gente ainda se choque um pouco com essa afirmação, né? Porque, de maneira ordinariamente, comumente, o campo do sentido é atribuído ao campo da linguagem, né? Como eu disse a vocês, o campo da linguagem diz respeito ao campo simbólico em Lacan, né? Então, já há uma subversão aqui, né, do modo habitual de compreensão da linguagem, porque Lacan está atribuindo ao sentido, desculpa, ao imaginário o campo do sentido, né, e não ao campo da linguagem, como habitualmente as pesquisas mais variadas da filosofia da linguagem, da linguística, da neurolinguística, etc., em geral atribuem à própria linguagem, né? Isso significa, como eu disse agora há pouco, que o imaginário dirá respeito ao campo do sentido e ao campo, portanto, do reconhecimento, né? E do reconhecimento no sentido do reconhecimento da unidade do sentido, né? E se inclui aí, nesse campo do reconhecimento, o reconhecimento das imagens, né? E, a partir disso, como desdobramento disso, o campo do reconhecimento da unidade do eu. Isso é importante lembrar nesse momento, justamente porque, em primeiro lugar, é a partir da hipótese, do modo como a construção da unidade do eu passa a ser visto como um fenômeno psíquico progressivo, ou seja, como um processo que Freud vai se interessar sobre esse campo que Lacan está chamando de campo do imaginário, né? Dizendo de uma outra maneira, o que Freud vai chamar de narcisismo, né? O campo de estudo, de pesquisa que Freud inaugura com o termo de narcisismo, vai ser justamente o campo que introduz Freud nas problemáticas características do que Lacan está chamando de imaginário, né? Quer dizer, vou falar daqui a pouquinho sobre isso, bem daqui a pouquinho, mas a hipótese central, geral de Freud, é que o eu, ele é, antes de mais nada, uma espécie de imagem unificada, né, que todos nós possuímos a partir do corpo próprio, e essa unidade do eu, ela não é algo de natural no campo psíquico, mas ela diz respeito a um processo, ou seja, a um processo de constituição do eu que faz com que o eu se forme como uma unidade, tal como a gente experimenta quando olha todas as manhãs no espelho e nos reconhecemos, né? Tudo isso, né, todo esse campo vasto de problemas, Lacan vai subscrever sob a rúbrica do termo imaginário. Então, o imaginário passa a corresponder ao
ao campo desses problemas todos. Mas um elemento que eu queria destacar já de saída, né, antes de demonstrar, eu queria afirmar esse problema. O problema inicial que eu quero destacar já de saída é o fato de que Lacan sempre vai afirmar que o campo do sentido, e, portanto, o campo imaginário, ele possui uma dependência estrutural, né? Ele possui uma espécie de apoio sobre o campo simbólico. Né? Então, mesmo que Lacan tenha inicialmente se interessado sobre os problemas que dizem respeito ao imaginário, esses problemas jamais vão deixar de estarem relacionados, imediatamente relacionados ao campo simbólico. Como eu dizia agora há pouco, quer dizer, o modo como Freud ingressa no campo problemático, né, nas problemáticas que dizem respeito ao imaginário, é a partir da sua teoria do narcisismo. Lacan também vai se interessar por esse mesmo campo, quer dizer, o modo como Lacan vai buscar refletir sobre as questões que dizem respeito ao imaginário também passa pelo campo da teoria do narcisismo, né? Mas Lacan ele vai, sobretudo, acrescentar novos elementos à teoria do narcisismo freudiana, produzindo uma espécie de revisão da leitura que Freud fez da própria hipótese do narcisismo que ele mesmo desenvolveu. O que isso significa? Significa que essa revisão que Lacan fará da hipótese fundamental da teoria do narcisismo de Freud vai possibilitar o estabelecimento de um conceito, que é o conceito de imaginário, que vai abarcar alguns novos elementos que a própria teoria do narcisismo não contemplava, embora tivessem sinalizado para eles. Não é à toa que Freud vai chamar a sua teoria do narcisismo de narcisismo, ou seja, a sua teoria ela se estabelece num vínculo evidente, num vínculo inegável com o mito grego de Narciso. E é justamente elaborando, né, ou desenvolvendo, desdobrando o mito de Narciso, que Lacan complementa ou constitui o seu conceito de imaginário a partir de algumas problemáticas que são oriundas do conceito de narcisismo. Antes de eu comentar efetivamente esse elemento, né, eu gosto sempre de citar uma frase de um amigo de Lacan, alguém que ele muito admirava, muito respeitava, com quem tinha uma proximidade bastante amistosa, pelo menos, embora muitas vezes crítica, que é o filósofo Maurice Merleau-Ponty. Vou colocar o nome aqui no nosso quadro virtual. Merleau-Ponty tem uma das mais imediatas leituras que foram feitas do conceito de narcisismo, do conceito de imaginário lacaniano, o Maurice Merleau-Ponty vai dar uma descrição do que representa a introdução desse conceito de imaginário em Lacan, que eu acho que é uma das melhores que eu conheço, e eu quero iniciar essa problemática, essa discussão, a partir dessa descrição. Né? Maurice Merleau-Ponty está fazendo uma leitura do famoso texto lacaniano sobre o estádio de espelho, né? O estádio de espelho como formador da função do eu, que é um dos 3 textos fundamentais em que Lacan vai introduzir, ou vai construir, vai alinhar, vai costurar o conceito de imaginário. Né?
Então, Merleau-Ponty diz o seguinte: Lacan revisa e enriquece o mito de Narciso, tão apaixonado por sua imagem que ele cai na água e é tragado. Freud viu o elemento sexual do mito antes de qualquer um, a libido direcionada para o próprio corpo do sujeito. Lacan faz um uso completo dessa lenda e incorpora seus outros elementos. Fim da citação do Merleau-Ponty. Quer dizer, Merleau-Ponty está chamando a atenção, é algo importante aqui. Né? Esse texto lacaniano, que é o estádio de espelho, como formador da função do eu, ele é uma espécie de ampliação do mito, da leitura, da teoria do narcisismo de Freud, incorporando outros elementos do mito de Narciso que Freud não desdobrou na sua teoria original, justamente porque o interesse de Freud, originalmente, era justamente destacar o componente pulsional, sexual, que constitui o narcisismo e, portanto, que é responsável pela constituição do próprio eu, da unidade do eu. Lá na teoria do narcisismo de Freud, uma conclusão fundamental vai produzir o primeiro grande resultado dessa teoria. Freud está nos mostrando no texto Introdução ao Narcisismo, de 1914, o que Freud está nos mostrando nesse texto, Introdução ao Narcisismo, é que o eu, como eu já disse anteriormente, não é algo natural no mundo psíquico, quer dizer, ele não é alguma coisa que sempre existiu no sistema psíquico. E mais do que isso, para que o eu exista, né, para que ele se constitua psiquicamente, é necessário um processo, né, de investimento, né, que depende de um investimento pulsional. Ou seja, o eu, ao contrário do que se poderia acreditar, ele não é a origem da pulsão, ele não é a origem da libido, ele não é a origem dessa energia psíquica que se direciona aos objetos ditos do mundo externo, grosso modo, por enquanto. O eu, portanto, ele não é a origem a partir da onde a pulsão se emana, mas ele é também um objeto pulsional. Ou seja, é necessário também um investimento de libido, um investimento pulsional sobre o próprio eu, para que o eu se constitua. Então, uma parcela da pulsão que se direciona para o mundo externo deve se desviar dos objetos do mundo externo e se voltar em direção ao próprio corpo do indivíduo, né? E nesse investimento pulsional sobre o próprio corpo do indivíduo, a unidade do eu deve se constituir. Portanto, um dos resultados fundamentais do texto Introdução ao Narcisismo de Freud é justamente a ideia de que o eu se constitui a partir de um processo de investimento pulsional. Ou seja, mais uma vez, o eu também é um objeto da pulsão. Freud até vai dizer, bom, o eu também ele é um efeito de uma redução dos investimentos no mundo externo, quer dizer, o eu, no fim das contas, tal como a gente conhece na idade adulta, ele é uma espécie de encolhimento, né? de redução do tamanho que ele tem originalmente, quer dizer, o eu se amplia e incorpora em si os objetos do mundo externo, e é uma separação entre o eu e o mundo externo, então o eu tem que se reduzir, ele se torna um pequeno objeto de investimento, capaz de abrir espaço para os objetos que dizem respeito ao não eu, enfim, há uma elaboração mais complexa, que eu não vou poder me deter aqui, mas, de qualquer modo, o que a gente tem que ter em mente é que esse caráter sexual do narcisismo, né, esse caráter pulsional do narcisismo, que o Merleau-Ponty está dando destaque na frase que eu acabei de mencionar, ele acaba sendo o resultado mais fundamental, mais premente que o texto Introdução ao Narcisismo de Freud, de 1914, conquista.
Então, nesse texto, haverá uma posição que Freud vai chamar de autoerótica, inicial, um primeiro narcisismo, primeiro estágio de narcisismo, que é anterior à própria constituição da unidade do eu, onde Freud vai mostrar justamente que o bebê vai ver o seu próprio corpo como um objeto de investimento libidinal e tudo mais, e haverá, em seguida, um segundo narcisismo, um narcisismo secundário, que aí passa a ser resultado da transferência dos investimentos do eu para os objetos do mundo externo. Então, uma das conquistas desse texto é tentar mostrar que, se o eu diz respeito a um processo de constituição, se o eu não é algo que existe naturalmente desde sempre no mundo psíquico, mas ele é feito de um processo de constituição, de investimento pulsional, esse processo, como qualquer processo, pode simplesmente falhar. Pode ser que o eu simplesmente não se constitua, justamente por uma falha nesse processo que impede a organização do eu na formação de uma unidade egóica. Pois bem, esse é o problema freudiano central, esse é o problema freudiano fundamental que está descrito lá na teoria do narcisismo. Mas o que o problema freudiano não inclui originalmente, a questão que Freud não vai dar destaque originalmente, é justamente o fato de que esse processo de constituição do eu, esse processo de organização da unidade egóica, no trabalho de Freud, na obra de Freud, não se estabelece por uma relação entre o eu e o outro na constituição da própria imagem. Há um processo de investimento libidinal, um processo que pode ter êxito ou ter falha, mas o espaço do outro nesse processo de constituição, na teoria do narcisismo de Freud, é muito reduzido. E é justamente aí que entra a hipótese lacaniana a respeito do imaginário, e no texto de Lacan, que se chama o estádio de espelho como formador da função do eu. A grande contribuição desse trabalho de Lacan é prioritariamente a introdução do outro nesse processo de constituição egóica que Freud havia descrito na sua teoria do narcisismo. Há duas grandes influências de Lacan nesse trabalho, duas influências incontornáveis, que vão possibilitar justamente a elaboração que Lacan vai produzir, porque Lacan é como se tivesse espelhado a influência desses autores, que eu vou mencionar daqui a pouquinho, sobre a história da psicanálise e a teoria psicanalítica. A primeira grande influência será de um psicólogo bastante conhecido, muitos de vocês provavelmente conhecem. Então, a primeira grande influência será a influência do Henri Vallon, um teórico da psicologia do desenvolvimento francês e mencionado textualmente por Lacan, mencionado textualmente por Lacan, e que se torna, evidentemente, a contribuição... Desculpem, fiz uma besteira aqui. A primeira grande contribuição desse texto. Henri Vallon, que será aquele que vai possibilitar a Lacan colocar os primeiros problemas a respeito do desdobramento, do desenvolvimento do eu infantil. As pesquisas de Vallon, não vou me deter nisso agora, tinham esse interesse originalmente. Uma segunda influência muito poderosa, a gente costuma dizer, inclusive, que esse primeiro momento da obra do Lacan ele é de ponta a ponta tributário dessa influência fundamental
que Lacan vai sofrer de fora da própria teoria psicanalítica e do movimento psicanalítico de uma maneira geral, essa segunda grande influência será uma influência oriunda do campo filosófico, né, que será a influência de Hegel, né, do filósofo, grande filósofo moderno, Hegel, a quem Lacan deve também uma grande parte da sua, pelo menos do modo de abordagem do seu pensamento, né? Então, Hegel vai ser a segunda, também uma influência mencionada textualmente, e eu quero comentar um pouco essa influência no texto do Estado do Espelho, porque o que Lacan vai fazer nesse texto do Estado do Espelho com a obra de Freud é, de certo modo, correlato à importância que Hegel vai ganhar na história da filosofia moderna, na sua relação com a teoria de Descartes e de Kant, de Immanuel Kant. Vou fazer um rápido comentário sobre isso, quer dizer, Hegel surge na história do movimento filosófico, na história da filosofia moderna, como uma espécie de autor que modifica radicalmente o registro a partir do qual a filosofia pensava o problema moderno por excelência, que é o problema do eu. Todos vocês devem conhecer a máxima cartesiana, a máxima de Descartes, que inaugura a modernidade ocidental, o cogito de Descartes, que será a máxima que todos vocês conhecem, do penso, logo sou. Descartes será aquele que não é o logo existo, logo sou, cogito ergo sum. E essa máxima cartesiana acaba, de certo modo, sendo responsável, de certo modo, de maneira nenhuma, ela é responsável pela fundação do pensamento moderno, pela fundação da filosofia moderna. Por que eu estou dizendo isso nesse momento? Porque o que Descartes como Descartes vai contribuir ao pensamento, à filosofia moderna? O que Descartes vai nos dizer é justamente que há um novo paradigma, um novo fundamento do pensamento ocidental, e esse paradigma, esse fundamento será o eu. No sentido de que o eu penso cartesiano, o cogito cartesiano, é capaz de deduzir o eu, é capaz de deduzir o eu a partir do pensamento. Quer dizer, só para lembrar vocês, quer dizer, o que Descartes está dizendo, olha, eu não posso acreditar em absolutamente nada daquilo que existe, em absolutamente nada daquilo que eu recebo através dos sentidos, porque tudo que eu recebo através dos sentidos pode ser falso, eu posso ter sido enganado. Evidentemente, ele é um contemporâneo da matematização das ciências e tudo mais, então, quer dizer, a ciência moderna funda um modo de conhecimento completamente novo, e tenta mostrar que o modo de conhecimento das ciências antigas, que se sustentava através da descritividade, através da observação pelos sentidos do cientista, ela era equivocada. Então, a ciência moderna passa a matematizar os seus descobrimentos para evitar a sua sustentação, a sustentação da observação científica, através dos sentidos humanos. Então, os sentidos humanos se mostram falhos, eles se mostram insatisfatórios para o conhecimento do mundo, e, mais do que isso, eles se mostram equivocados. Equivocados no sentido de que eu, por exemplo, esse é o exemplo mais clássico que pode acontecer, eu boto um bastão dentro da água e, ao botar o bastão dentro da água, eu vejo o bastão quebrado. Quando eu retiro o bastão de dentro da água, eu vejo que, na verdade, eu estava enganado, os meus sentidos me enganaram, o bastão está inteiro, intacto. E a física, a ótica, que foi fundada, inclusive, por Descartes, é capaz de me provar
através de um estudo matemático da refração da luz, da resistência dos corpos, etc., o porquê eu tenho aquela ilusão de ótica. Quer dizer, os sentidos não são mais capazes de me explicar o mundo externo, mas a matemática, a ciência, acaba conseguindo me mostrar por que os sentidos me enganam. E Descartes é um filho dessa revolução, da revolução científica moderna, e vai precisar dizer, olha, a gente também não pode mais acreditar nos sentidos para fazer filosofia. Eu preciso duvidar de tudo, mas ao duvidar de absolutamente todas as coisas, eu só não posso duvidar de uma única coisa. No processo da dúvida, no processo dessa dúvida dita metódica ou metodológica, que eu uso como método de conhecimento, eu não posso duvidar de forma alguma que eu estou duvidando. E como a dúvida é uma forma de pensamento, eu preciso reconhecer que, se duvido, penso. E se penso, há um eu que pensa. Portanto, se penso, logo eu, parênteses aí, sou. Penso, logo sou. Portanto, para Descartes, o eu passa a ser o polo da certeza. Eu não posso duvidar do pensamento. Ao pensar, ao duvidar, estou pensando. E se eu penso, e não posso duvidar do pensamento, há um eu que pensa. Portanto, o eu é o polo da certeza. O eu passa a ser, a subjetividade humana passa a ser a única coisa que nós temos uma experiência imediata. E esse é o ponto que eu quero que vocês compreendam. Quer dizer, para Descartes, o eu passa a ser o polo da certeza porque ele é transparente ao pensamento. Eu penso, e como eu penso, a minha experiência egóica é transparente ao meu próprio pensamento. Eu sou aquilo que eu penso. Pois bem, isso tudo é para dizer que Hegel vai complexificar um pouco e mudar o registro do código cartesiano, do pensamento moderno, na medida em que, para Hegel, o eu penso de Descartes, a transparência e imediaticidade entre o eu e o pensamento, ele conduz ao solipsismo, ou seja, a uma espécie de construção de um mundo sem alteridade, que não é a experiência que nós temos do mundo. Quer dizer, nossa experiência do mundo é um mundo com alteridade. Embora o coronavírus nos deixe isolados em casa, nós sabemos que existem, pelo menos lá fora, outras pessoas. A gente tem lá, aqui, por exemplo, compartilhamento com o outro, com alteridade. Então, Hegel vai dizer, e isso é importante porque a gente vai analisar com Lacan, Hegel vai nos dizer o seguinte, olha, o paradigma cartesiano, do código cartesiano, do eu penso, do penso logo sou de Descartes, está equivocado. Eu preciso mudar justamente o paradigma de Descartes para ser capaz de mudar a pergunta, colocar melhor a pergunta e aí compreender os equívocos do código cartesiano, do eu penso de Descartes. E aí, Hegel vai ser responsável por alterar o paradigma de Descartes do pensamento, do eu penso, para o chamado paradigma do eu desejo. É o desejo que vai operar para Hegel como a modificação radical do paradigma do pensamento moderno. Por que o desejo? Porque, para Hegel, o desejo inscreve necessariamente a relação entre o eu e o outro. Ninguém deseja de maneira isolada. Não há desejo isolado. O desejo sempre já nos conecta necessariamente à alteridade, ao outro. E, para Hegel, mais do que nos conectar à alteridade, o desejo é o campo de uma luta, que ele vai chamar de luta de puro prestígio. Por quê? Porque o desejo é o campo onde o eu, o indivíduo, grosso modo, busca reconhecimento naquilo que ele deseja. Então, o desejo é o lugar em que o eu tem de necessariamente reconhecer que ele não está isolado, que ele se constitui a partir da sua relação com o outro, e essa constituição a partir da relação com o outro, ela demanda reconhecimento. Tudo que eu já desejo, para Hegel, experimentando a expectativa de que o outro me reconheça nesse desejo. Eu desejo um copo de água, eu desejo esse copo de água pensando que o outro vai me ver ao desejar esse copo de água e vai me reconhecer como digno humanamente por causa desse desejo. Então, para Hegel, o desejo conecta o eu ao outro
E essa conexão entre o eu e o outro é uma conexão que se dá a partir do reconhecimento, uma demanda de reconhecimento por parte do outro, né? E é daí que vai surgir essa famosíssima frase que Lacan vai repetir muitas vezes, e que a gente às vezes toma como uma frase lacaniana, mas é uma frase de Hegel, de que o desejo do homem é o desejo do outro. Tudo aquilo que a gente deseja já a partir das coordenadas que o outro envia para cada um de nós. Então, é o outro, para Hegel, que vai permitir que o eu se reconheça no seu próprio desejo. Quer dizer, se o outro me reconhece naquilo que eu desejo, aí sim eu posso me reconhecer como alguém digno daquele desejo, como alguém desejante. Então, percebam, a tarefa, o papel fundamental de Hegel na história da filosofia é introduzir a alteridade, introduzir o outro no campo de constituição do próprio sujeito. Hegel é aquele que vai mudar o paradigma do pensamento moderno para introduzir o outro no campo de constituição do próprio sujeito. Esse mesmo movimento que Hegel vai fazer em relação ao eu penso, ao cogito de Descartes, né? Ou seja, esse movimento de recusar que o eu possa se constituir de maneira autônoma, isolada, sem alijado da sua dependência em relação ao outro. Então, esse movimento que Hegel vai fazer de recusar a autonomia do eu na sua própria constituição em Descartes, Lacan vai imprimir sobre a teoria do narcisismo de Freud. O que Lacan vai fazer é introduzir o outro no processo de gênese do eu freudiano. Introduzir a alteridade, introduzir o campo do outro na gênese da teoria do narcisismo de Freud. Portanto, o que Lacan vai acrescentar no texto o estádio de espelho como formador da função do eu é justamente a ideia de que nessa gênese do eu, nessa gênese pulsional do eu, nesse investimento pulsional que o eu imprime sobre si mesmo, né, há um processo de identificação, conceito freudiano que Lacan vai depurar. Há, portanto, um processo de identificação que faz com que o nascimento do eu, a gênese do eu, se constitua num total processo de dependência em relação ao grande outro. A gênese do eu, o processo de nascimento do eu, ele acontece na total dependência em relação ao grande outro, para Lacan. Portanto, não há espaço em Lacan para uma constituição autônoma do eu, ou seja, uma constituição do eu independente de qualquer relação com o outro. E, portanto, isso significa reconhecer que o eu se estrutura por estágios, né? O eu se estrutura a partir de uma quantidade de processos de identificações projetivas, né? Que há um instrumento conceitual, um instrumento experimental que possibilita revelar esse processo, né? Que possibilita pôr em evidência esse processo e, sobretudo, esse instrumento possibilita mostrar, apresentar esse processo na sua íntima dependência em relação ao outro, à alteridade. Esse instrumento será, para Lacan, o espelho. Esse instrumento, Lacan vai beber da obra, né? ele vai buscar na obra do Henri Vallon, que eu comentei agora há pouco, e o espelho será uma espécie de artifício, né? Conceitual, experimental, clínico também, que vai revelar a interdependência entre o processo de constituição do eu e a relação ao outro, ao grande outro. Dizendo de maneira mais direta, né? O que Lacan está tentando nos mostrar nesse momento inicial de constituição do seu conceito de imaginário
é que o campo especular, né, é que o campo de constituição do eu, que se dá a partir desse artifício que é o espelho, que se revela, que se mostra, que se demonstra a partir desse artifício que é o espelho, não terá nenhum efeito sem a inscrição da alteridade, sem a inscrição do grande outro no coração desse processo. E, portanto, o espelho, como ferramenta, como instrumento conceitual experimental que possibilita revelar esse processo de constituição, ele também revela que a estrutura imaginária do eu, quer dizer, que a possibilidade de conjugar essa série de processos numa unidade que vai ganhar um sentido único, final, que será a nossa própria experiência do eu, né? Então, a estrutura imaginária do eu, essa conjugação desses processos numa unidade final, ela se constrói a partir de uma imagem. Essa imagem, ela passa a operar como uma espécie de duplo do próprio eu. Ou seja, o eu, ele acontece a partir de um processo projetivo. A unidade desses processos todos, que vai resultar na constituição do eu, a constituição unificada do eu, ela só é possível numa espécie de processo projetivo em que a imagem que se projeta no espelho ela vai operar como um elemento central. Então, o eu não se constitui de maneira absolutamente autônoma, a teoria do narcisismo e o próprio mito de Narciso já havia nos mostrado isso, ela depende de uma projeção da unidade do eu na imagem que o espelho revela, né? Essa imagem, portanto, produz uma espécie de duplo que vai legitimar essa unificação desse processo na unidade que a gente chama de o eu, né? E o imaginário, portanto, será exatamente o registro clínico de Lacan que vai tratar dessa relação dual que constitui o eu a partir do outro, que constitui a unidade do eu a partir do seu duplo, que constitui a imagem do eu a partir de uma imagem projetada no espelho, que passa a ser investida como resultado de um processo. Então, recapitulando um pouco o que eu disse até aqui, se desde Freud, né, e da teoria do narcisismo freudiana, o eu é visto como algo que não pode existir desde sempre no campo psíquico, no mundo psíquico, e, portanto, o eu ele é resultado de um processo de constituição que, como eu disse, pode simplesmente falhar, né, e essa unidade do eu pode simplesmente não se constituir, porque se trata de um processo e não de um fenômeno natural. Então, se o eu, né, a constituição da unidade do eu, depende de um processo de constituição, o trabalho de Lacan, o trabalho inicial da obra de Lacan, sobretudo o estágio de espelho como formador da função do eu, ele vai funcionar como uma espécie de apresentação desse processo de constituição do eu como imagem, como duplo, né, que mostra justamente que a imagem do eu, que é fundamental, que é o coração desse processo de constituição da unidade de sentido que o eu representa, ele depende de uma relação, de um processo especular que deve necessariamente incluir o outro. Quer dizer, portanto, o eu revela, ou desculpa, o espelho, né, o artifício, o recurso ao espelho, revela que a criança, o bebê, o infant, né, a pequena criança, ela vai, de certo modo, antecipar as suas funções motoras, que ela só vai adquirir algum controle futuro, posteriormente. Ela vai antecipar a sua organização motora futura
pela projeção no duplo, nessa imagem que se processa no espelho, a partir da legitimidade, da sustentação simbólica que o outro, que o grande outro, que o adulto, né, que segura a criança no colo diante do espelho, oferece ao bebê. Então, o grande outro, nesse momento aqui, a introdução do outro, nesse momento inaugural da constituição do conceito de imaginário, ele vai funcionar como uma espécie de testemunho, de reconhecimento, que vai conectar a imagem que se projeta no espelho ao eu da criança que se antecipa nessa imagem. Quer dizer, através justamente desse reconhecimento por parte do outro, a criança que originalmente vai possuir apenas algumas experiências esparsas, parciais, dispersas do seu próprio corpo, né? Experiência que o Lacan vai chamar de corpo despedaçado, né? Ou seja, experiências dispersas, não unificadas, motoras, né? Através desse reconhecimento do outro, né? Que é um reconhecimento da imagem projetada do corpo do bebê sobre o espelho. Através desse processo, portanto, de reconhecimento, o bebê vai investir pulsionalmente aquela imagem como sua imagem, como imagem do eu, como imagem do seu corpo próprio, como uma imagem unificada que unifica todas essas experiências motoras dispersas que o bebê experimentava até então, sem que elas se conectassem umas às outras. Quer dizer, o corpo próprio que o bebê vai passar a constituir nesse momento, ele é justamente tributário da imagem desse duplo que se projeta no espelho, e ele passa a ser o principal responsável pelo domínio motor que a criança vai desenvolver sobre o seu próprio corpo. Ainda que a unidade especular, né, imaginária do eu, que a criança projeta nesse momento, a partir do espelho, permaneça completamente discrepante em relação à sua situação motora atual, né? A situação motora que a criança experimenta naquele momento. Quer dizer, a criança projeta, por isso é um projeto, como eu disse, é um processo projetivo. A criança projeta sobre aquela imagem, a partir dos seus investimentos pulsionais, naquela imagem que ela vê no espelho e que foi legitimado a partir do olhar do outro, uma antecipação da unidade motora do seu corpo próprio. Lacan menciona isso diversas vezes, em um dado momento lá do texto sobre o estágio de espelho, ele diz que a criança se precipita da sua insuficiência para a antecipação. Ela antecipa o que será a unidade do seu próprio corpo a partir do reconhecimento de si como unidade egóica. Então, o que é fundamental aqui é recordar que o eu se constitui nessa situação a partir de uma relação imaginária que é endossada por uma sustentação simbólica no campo do outro. Então, o outro, o grande outro, vai sustentar simbolicamente essa antecipação que eu acabei de mencionar aqui. Né? Quer dizer, o que é preciso ter em mente é que o outro, né, o grande outro, ele vai dizer respeito ao campo simbólico. Portanto, o processo de unificação imaginária do eu, de constituição do corpo próprio, ele, embora seja um processo imaginário para Lacan, ele está sustentado em uma legitimação simbólica daquele processo. Uma legitimação que se dá através do olhar do grande outro, do olhar do outro. Isso é algo que Lacan não só desde sempre vai explorar,
como ele jamais vai abandonar. Há um enorme esforço do Lacan em mostrar que há uma dialética de interdependência entre imaginário e simbólico. Há uma dialética de interdependência entre o campo do outro e a unidade imaginária do eu, sem a qual o imaginário, sem essa interdependência, essa dialética de interdependência em relação ao simbólico, ele frustra o seu processo de constituição. Então, imaginário e simbólico, embora estejamos tratando aqui de um processo de desenvolvimento imaginário, imaginário e simbólico permanecem superpostos nesse processo. E a identificação simbólica, portanto, ela é dependente desse reconhecimento por parte do semelhante através de uma relação imaginária que se constitui no espelho. Essa atribuição, portanto, imaginária de uma imagem do corpo próprio no espelho, ela depende de uma identificação simbólica do sujeito que a conecta ao grande outro. Quer dizer, Lacan vai deixar isso bastante claro na sua obra. Quer dizer, o bebê, quando ele passa a antecipar, projetar a sua própria imagem no espelho, ele está amparado e sustentado nos braços de um outro, de um grande outro, de um adulto, que o observa, o nomeia e o reconhece. O observa, o nomeia, ele vai dizer, olha lá, é o neném, é Pedrinho, é João, é Aninha. Ele vai nomear aquele bebê. Portanto, estamos aqui falando do campo simbólico. Ele vai oferecer um significante àquela imagem e ele vai produzir, através desse significante, um reconhecimento do bebê. Esse reconhecimento que o outro fornece ao oferecer um significante que é capaz de nomear, que vai, posteriormente, a gente chega nisso mais tarde, que vai possibilitar a demanda por parte do sujeito de reconhecimento por parte do outro. Mas isso eu não vou poder tratar nesse momento, senão a gente vai se desvirtuar muito. Eu quero retornar um pouco ao processo que eu estava descrevendo. E eu quero retornar ao ponto onde eu havia parado. O que o Lacan está tentando mostrar nessa dialética de interdependência entre imaginário, entre o processo de constituição imaginária do eu e o simbólico, é justamente o fato de que o imaginário, por si só, o imaginário, enquanto tal, não é capaz de constituir um sujeito. O sujeito, como eu dizia no começo, diz respeito ao campo simbólico. Ele é um produto da linguagem. Ele diz respeito à inscrição do significante. E, portanto, o imaginário desarticulado, que se estivesse desarticulado do simbólico, seria incapaz de constituir, enquanto tal, por si só, um sujeito. Uma outra forma de dizer a mesma coisa seria dizer com Lacan que o sujeito se constitui a partir do grande outro. Ele requisita o reconhecimento, a legitimação, a confirmação do grande outro que passa a reconhecer o seu desejo. Ou seja, o outro, o olhar do grande outro ali no espelho, a nomeação que o outro oferece ao bebê, o reconhecimento que o outro oferece ao bebê no espelho, é capaz de oferecer, de nomear, de estabelecer um lugar simbólico para o sujeito. E só o simbólico é capaz de estabelecer um lugar para o sujeito. Então, a gente reconecta aí, volta ao que eu dizia no começo da nossa apresentação de hoje, de que Lacan vai apostar justamente no fato de que uma psicanálise é uma experiência do simbólico, porque o simbólico é capaz de estabelecer lugares simbólicos.
Mas, embora Lacan não tenha jamais abandonado essa relação de interdependência entre simbólico e imaginário, e também entre o real, quer dizer, a interdependência entre os três registros, de uma maneira geral, a relação interdependente entre esses registros ela vai se tornando cada vez mais importante, né, na obra de Lacan. Passa a ser cada vez mais fundamental a relação entre os registros e uma espécie de equivalência entre os três registros, dando destaque à inseparabilidade entre real, simbólico e imaginário à medida em que a teoria do Lacan avança. E aí, nesse sentido, quer dizer, tentando reconectar o que eu dizia no começo da apresentação hoje, uma estrutura clínica ela sempre será o efeito da relação específica entre os três registros. Uma neurose, uma psicose e uma perversão não são patologias do ponto de vista médico-psiquiátrico, do ponto de vista tradicional das ciências médicas. Uma neurose, uma psicose e uma perversão são relações diferenciais entre os três registros, real, simbólico e imaginário. Quer dizer, quando a gente fala de neurose, quando a gente fala de psicose e quando a gente fala de perversão, se formos seguir Lacan e esvaziar o conteúdo patológico moral que essa terminologia pode carregar na nosografia médico-psiquiátrica, uma neurose, uma psicose, uma perversão, ela será justamente uma descrição formal de relações possíveis entre real, simbólico e imaginário. Ou seja, o comportamento específico dessas relações produz como efeito uma estrutura clínica. Então, quando nós apostamos na clínica diferencial psicanalítica, né, e desenvolvemos uma hipótese diagnóstica, né, que, de certo modo, orienta a escuta psicanalítica, o que nós estamos fazendo é desenvolvendo uma hipótese sobre a relação, sobre como a amarração entre real, simbólico e imaginário se constituiu naquela escuta, né? ou naquele falante. Lacan vai dizer, inclusive, diversas vezes, que se não houvesse a relação entre os três registros, né, e ele vai dizer isso muito claramente, por exemplo, no seminário 8, né, no seminário sobre a transferência, ele vai tentar mostrar que se não houvessem essa interdependência, essa relação necessária entre os três registros, nós seríamos, na verdade, tomados quase que exclusivamente pelo imaginário. Como os animais, por exemplo, que a maior parte deles que são guiados por imagens, cheiros, traços que, de certo modo, apontam exclusivamente uma espécie de sentido imediato, uma espécie de signo imediato que não é assodado pelo desdobramento que o simbólico e o real trazem para a noção de sentido a partir dos três registros. Então, para a gente amarrar um pouco essa primeira apresentação do imaginário, né, o imaginário será, ao longo de toda a obra do Lacan, equivalente ao campo do sentido. E, portanto, a esses processos de unificação, de unidade, produzem um sentido homogêneo, digamos assim, para uma série dispersa de processos, no caso da constituição narcísica do eu, uma série de processos motores dispersos que ganham unidade na imagem narcísica unificada do eu. No entanto,
jamais o imaginário também deixa de ter presença em si do real. Lacan vai grafar essa presença do real no campo imaginário com um pequeno matema que a gente pode descrever desse modo, que é o ideal. Quer dizer, a imagem, né, a unidade imaginária, ela também é habitada por um núcleo duro real, né, que permeia toda imagem. Né? Quer dizer, nos nós, eu não vou conseguir desenhar aqui para vocês, mas nos nós borromeanos, talvez até consiga aqui fazer uma bagunça rapidamente, quer dizer, nisso que a gente vai chamar dos nós, né? A gente vai ter, ficou péssimo, vocês me perdoem aqui, ó, o desenho primário, que eu estou acabando de tentar desenvolver, mas aqui nas teorias, aqui na estrutura do nó borromeano, né, Lacan vai colocar no centro do nó o objeto A. Né? O objeto A que passa a habitar tanto o campo do imaginário quanto o campo do simbólico, quanto o campo do real. Então, real, simbólico e imaginário são igualmente habitados pelo objeto A, por esse núcleo de real que atravessa a relação entre os três registros. Né? Ou seja, uma imagem, né, uma unidade de sentido, nesse sentido, ela nunca é efetivamente um sentido pleno, ela é um processo, né, que o texto do Estádio de Espelho tenta evidenciar para nós, que a gente precisa recordar. Ela é um processo, né, ela diz respeito a um processo amparado, sustentado numa base, numa matriz simbólica, que procura dar unidade a uma série de processos que simbolicamente seriam dispersos. Portanto, há sempre um núcleo de não sentido no campo do próprio sentido. Ou seja, dizendo de uma outra maneira, o reconhecimento de que há um núcleo real no campo do sentido, ou seja, um núcleo de não sentido no próprio campo do sentido, é o que evidencia para a gente, né, e o que constitui a aposta psicanalítica na ideia de que todo imaginário, na medida em que é permeado por um furo, ele também reclama necessariamente por elaboração simbólica, né, por uma elaboração significante. Agora, se há um núcleo real no imaginário, por outro lado, nós só temos acesso ao real, diz Lacan, a partir ou através do simbólico. Como a clínica psicanalítica, como a experiência psicanalítica diz respeito a uma experiência do simbólico, é o simbólico que se torna o vetor que nos possibilita ter notícias do real. Como eu disse no começo, quer dizer, uma das definições mais clássicas e talvez mais básicas do real em Lacan diz respeito à ideia de que o real é aquilo que é heterogêneo ao simbólico. Né? Vai dizer, o real é o que é impossível de ser simbolizado. Mas, por outro lado, e em função disso, será exatamente um esforço constante do simbólico, um esforço de simbolização, uma tentativa de simbolização desse núcleo traumático que diz respeito ao real. Eu vou fazer mais uma pausa aqui, porque a minha bateria está acabando, e daqui a pouco eu volto para encerrar as últimas meia horinha, eu acho, que a gente deve ter aqui,
num terceiro arquivo. Até daqui a pouco.